Amém, meus irmãos. Nós vamos continuar nossa série de mensagens. O título de nossa série de mensagens é As Vindas de Cristo em Juízo no Velho Testamento. E nós vamos hoje para o livro do profeta Isaías, capítulo 19. Nós já pregamos sobre Isaías 1 até 4. Depois nós fomos para Isaías 13. E agora nós estamos indo para Isaías 19. Isaías 1 até 4, a vinda de Cristo para julgar o juízo de Cristo sobre Israel. Isaías 13, o juízo de Cristo contra a Babilônia. E agora nós vamos falar sobre a vinda de Cristo em juízo para julgar o Egito mais uma vez. E o título de nossa mensagem é A Vinda de Cristo para julgar e salvar o Egito. A vinda de Cristo para julgar e salvar o Egito. Diz assim a palavra do Senhor: peso do Egito. Você já sabe o que significa quando o capítulo começa com peso, né? É um juízo, é uma profecia de juízo. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho. E eles consultarão aos seus ídolos e encantadores, e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. E secarão as águas do mar, e o rio se esgotará e ressequirá. Também os rios exalarão mau cheiro, e se esgotarão e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos murcharão. A relva junto ao rio, junto a ribanceiras dos rios, e tudo o que for semeado junto ao rio secará, será arrancado e não subsistirá. E os pescadores gemerão e suspirarão, todos que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza de alma. Na verdade, são loucos os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Notifiquem-te agora, ou informem-te sobre o que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Loucos tornaram-se os príncipes de Zoan. Enganados estão os príncipes de Nofe. Eles fizeram errar o Egito, aqueles que são a pedra de esquina de suas tribos. O Senhor derramou no meio dele um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito. E não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos exércitos, que há de se levantar contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos exércitos, que determinou contra eles.
Naquele tempo, haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão um juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade da Destruição. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor junto da sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e um protetor, que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á as suas orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, Israel, minha herança. Amém. Graças a Deus. Antes de analisarmos o texto, vamos fazer algumas considerações iniciais que são importantes para o entendimento de qualquer texto que nós vamos ler da Bíblia. Em qualquer texto que você vai ler da Bíblia, você precisa entender o contexto. Todo texto tem um contexto. Você não pode chegar de paraquedas, aleatoriamente, querendo adivinhar o que está acontecendo. É tipo assim, quando você liga a televisão, está passando aquele filme, aí você assiste 5 minutos e quer adivinhar sobre o que é o filme. Você não sabe o que veio antes, o que vem depois. Então, o profeta Isaías, ele está em um determinado momento da história. No momento da história em que ele vive, tem coisas acontecendo, tem coisas se passando, e cada profeta que você lê, você tem que saber quando é que ele vive. Eu já ensinei isso nos sermões passados, que você tem que sempre voltar para os primeiros versos do livro para saber a época em que o profeta viveu, e depois você volta para os livros de Reis, Crônicas e Samuel para entender o que estava acontecendo naquela época. E além disso, você tem que prestar atenção com quem que Deus está falando. Por exemplo, se eu chegar aqui em algum lugar do Brasil e mandar o mar se abrir, eu acho que o mar não vai se abrir, não. Eu não acho que se eu chegar diante de um mar aleatoriamente assim, ó, abre aí, vai abrir. Aí eu vou reclamar e falar assim, ó, mas eu li lá na Bíblia, mandando o mar se abrir e dizendo que Deus vai abrir. Por que não abriu para mim? Porque Deus não estava falando comigo, ele estava falando com Moisés. Então tem uma história em que Deus manda Moisés falar isso. Ele não mandou o pastor Frank Brito falar isso. Então, a gente tem que prestar atenção com quem Deus está falando. Então, nós já temos duas coisas aqui. Essa profecia é no tempo do profeta Isaías. E essa profecia é contra qual nação? Contra o Brasil? Não, é contra o Egito. Apesar disso, o terceiro ponto que a gente precisa entender é que, apesar dessa palavra ser dita ao Egito no tempo de Isaías, ela vai ter aplicação para nós. Só que vocês têm que diferenciar entre a aplicação e o cumprimento no contexto original. Essa diferença é muito importante. A gente já vai ver isso daqui. Então, por exemplo, como eu disse, Moisés abriu o Mar Vermelho. Teve um momento que isso aconteceu na história. Quando ele abriu o mar, foi um milagre. Isso só aconteceu uma vez. Ou seja, milagre não é algo que fica acontecendo em toda a esquina. Foi um milagre que aconteceu. Só que quando esse milagre aconteceu, embora ele não se repita agora, nesse minuto não está se repetindo aqui, essa passagem nos ensina coisas que se aplicam a nós.
nos ensina sobre fé, sobre esperança, sobre clamar a Deus. Então, toda passagem bíblica está te ensinando algo, ainda que seja sobre eventos passados. Tendo dito isso, vamos interpretar o texto. Peso do Egito. Como eu já expliquei aqui, se você for lendo Isaías, outros profetas também, quando começa com a palavra peso, quer dizer que o que vai vir depois é a profecia de julgamento. É uma profecia, realmente é um peso, é pesada. Peso do Egito. E aí, peso do Egito, porque a profecia é sobre o Egito. Então, quando você lê isso daqui, você não deve ficar pensando, ele está falando sobre o Brasil, ele está falando sobre o mundo inteiro. Não, ele acabou de dizer que é sobre o Egito. E além disso, você não deve pensar que ele está falando sobre o Egito de 2022, qualquer coisa que acontecer no Egito, eu vou ficar dizendo que essa é a profecia. Não é assim, você tem que prestar atenção no contexto, e o contexto aqui é antes de Cristo. Toda essa profecia aqui, ela se cumpriu antes de Jesus se tornar homem. Porque Jesus, na verdade, sempre existiu como Deus, mas essa profecia se cumpriu antes de Jesus se tornar homem. Dos versos 1 a 17, você vai ler somente sobre castigos. Castigos, 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 castigos. Dos versos 18 ao 25, você vai ler sobre a salvação dos egípcios e dos assírios. Então, essa profecia, ela divide-se em duas partes principais. A primeira parte são os castigos e a segunda parte são as bênçãos. Agora vamos falar sobre a primeira parte. Peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Então, como nós vimos na semana passada, em relação à Babilônia, existe aqui uma vinda do Senhor com as nuvens. Olha, eis que o Senhor vem, a vinda do Senhor, cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito. Essa vinda do Senhor aqui, ela não é a vinda do Senhor para o juízo final. Como que a gente sabe que não é a vinda do Senhor para o juízo final? Pode parecer que é, porque é parecido. Lá no Novo Testamento nós lemos passagens que falam da vinda do Senhor no fim do mundo. Mas nem todas as passagens da Bíblia que falam da vinda do Senhor para julgar está falando da vinda no fim do mundo. Porque aqui, essa vinda aqui é no fim do Egito, porque você vai ver que não é o fim do mundo, por quê? Primeiro porque é algo local. Vê que não é no mundo, mas entrará no Egito. Em segundo lugar, você vê que depois que o Senhor vem, o mundo continua a existir, a história do Egito continua. Então, não é aqui o fim do mundo, mas é uma destruição contra o Egito que já aconteceu, o mundo não acabou, mas o Egito se destruiu. E aí eu quero lembrar para vocês que essa não é a primeira vinda do Senhor em juízo contra o Egito. Eu vou lembrar para vocês, vamos voltar lá no tempo de Moisés, vocês estão em Isaías. Agora vocês vão voltar para o tempo de Moisés. Podem abrir em Êxodo capítulo 10. Abram no capítulo 10. No capítulo 11, vamos ler a partir do verso 1. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixarei ir daqui, e quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos do servo de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais a Moisés:
Assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Olha só o que Deus diz: à meia-noite sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria se assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante, nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo cão moverá sua língua, etc. Então, olha aqui para mim, pode voltar para Isaías 19. Vamos entender. Essa passagem de Êxodo que nós lemos é sobre quando Israel saiu do Egito. Deus libertou Israel do Egito no tempo de Moisés. E quando Deus libertou Israel do Egito no tempo de Moisés, você viu que ele diz: eis que passarei pelo Egito. Você lembra das pragas, né? Teve todas aquelas pragas, e no meio dessas pragas aí, Deus exigiu que os egípcios pagassem uma restituição. Eles tinham que entregar joia para os judeus. Por que tinha que entregar joia? Para restituir o tempo da escravidão. Eles foram escravos, tinham que pagar por aquele trabalho e serviço ali, e Deus exigiu que pagasse joias. Aí você vê que no meio disso, o Senhor diz: eis que passarei pela terra do Egito. O que significa? Bom, naquele contexto, vocês lembram que de alguma forma houve uma manifestação visível de Deus. De uma forma miraculosa, sobrenatural, os egípcios viram uma manifestação visível do próprio Deus julgando os egípcios e enviando as pragas. Então vocês lembram que isso acontece ao longo de várias passagens da Bíblia. Vocês lembram que lá em Sodoma e Gomorra tem vários momentos da Bíblia em que Deus julga uma nação, não é toda hora, mas que Deus julgava uma nação e havia uma manifestação visível, sobrenatural do Senhor para julgar aquele povo. Então vocês viram que isso não aconteceu só uma vez no Egito. Vocês leram sobre isso lá no tempo de Moisés. Séculos e séculos e séculos mais tarde, isso acontece de novo. Isaías está profetizando. Então, se você parar para pensar, essa profecia do capítulo 19, esses acontecimentos aqui, eles são parecidos com o que já tinha acontecido no tempo de Moisés. Vocês estão vendo a semelhança? E se vocês lerem a Bíblia inteira, vocês vão ver que de tempos em tempos havia nações, povos, reinos, impérios sendo julgados por Deus. E a pergunta é por quê? A resposta é por causa de suas maldades. Então, o que o capítulo 19, do versos 1 ao 17, está descrevendo são castigos de Deus contra o Egito pelas suas maldades. E aí você tem no verso 1, a vinda do Senhor numa nuvem. Se você ler a passagem lá de Êxodo 14, o Senhor ele se manifestou no meio de uma nuvem lá no Êxodo. Então, Deus está como se ele desse um replay aqui. Ele está repetindo o que ele fez antes para os egípcios não esquecer daquela ocasião lá atrás. E aí é dito que os ídolos do Egito se estremecerão diante dele. O que são os ídolos do Egito? São os falsos deuses do Egito. Os falsos deuses que não existem, só existem na forma de uma imagem. O ídolo é uma imagem. Desses falsos deuses, eles iam se estremecer, porque tem uma comparação entre aqui o Deus vivo, o Deus verdadeiro, que é o Criador, que ele vive, ele age, ele intervém, ele está em contraste com os falsos deuses que nada fazem. Isso é um tema muito importante nesse capítulo. Os falsos deuses, eles não fazem nada porque eles não existem. Então você sabe que os egípcios eles adoravam vários deuses. Tinha o deus do sol, o deus disso, o deus daquilo. Ou seja, eles divinizavam essas coisas. Mas essas coisas não são deuses. Mas o Deus verdadeiro, ele faz os falsos se abalar. Abala a estrutura dos falsos. Aí, esse julgamento do Senhor faria com que diversas coisas acontecessem no Egito. Verso 2. Nós lemos sobre uma guerra civil. Uma guerra civil. O que é uma guerra civil? Uma guerra civil é quando o povo, ele luta, o próprio povo luta entre si.
Então, esse é no verso 2. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Então você está vendo que é egípcios contra egípcios. E aí vocês têm que encarar isso aqui da seguinte forma. Quando nós lemos sobre castigos de Deus na Bíblia, quer dizer que Deus está entregando os homens aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades, aos seus próprios pensamentos. Então, o que algumas pessoas não entendem por inverter as coisas, as pessoas acham assim, poxa, a gente estava tão bem, o Egito estava tão bem, para que Deus vai julgar? Para que Deus vai abalar a estrutura? É o contrário. É o contrário. O estado natural do homem inclinado é o de confusão, é o de briga, é o de discórdia. Até então não estava ocorrendo isso, porque Deus estava com a sua mão segurando. É essa a forma que a Bíblia apresenta. Então você às vezes acha na rua, eu ando na rua tranquilo e nunca ninguém quis me matar ou me assaltar. Na verdade, a Bíblia ensina que esses assaltantes, essas pessoas más que fazem maldade, eles só não fazem maldade porque Deus coloca um freio neles. Deus coloca um freio. Deus impede que os homens maus cumpram os seus desígnios. O livro dos Salmos repete isso várias vezes. Atos capítulo 14, quando o apóstolo Paulo pregou na Galácia, ele ensinou que quando as nações, os povos têm alimento, é porque Deus está autorizando, está providenciando aquele alimento. Então Deus providencia todas as coisas. Deus providencia alimentação, Deus providencia paz, Deus providencia que o mundo continue funcionando da forma que ele funciona. Aí se Deus tirar a mão dele um pouco, o que acontece? Aí os maus fazem o que eles querem. Então é mais ou menos igual esse papel aqui, né? Esse papel está aqui, eu estou segurando ele. Por que ele não está caindo? Ele não está caindo por si só, ele não voa. Agora, se eu soltar esse papel, vou usar isso aqui, porque isso aqui é meu sermão. Se eu soltar esse papel aqui, ele vai cair. Mas quando ele cai, ele está seguindo o curso natural dele, que é cair pela gravidade. É natureza, é cair. Quando ele não estava caindo, é porque eu estava segurando. Então, quando a gente pensa em um país, em uma cidade, em uma civilização onde as coisas estão em paz, tranquilas, tudo está funcionando bem, você faz as coisas e funciona bem, você não é assaltado, não é assassinado, não tem fome, tem comida em abundância, você tem que entender que essas coisas são assim, não é naturalmente, por um poder inerente nas coisas, mas é porque Deus está abençoando aquele lugar, aquelas pessoas, para que seja dessa forma. Isso é o que muitos hoje não entendem. E sabe quem mais não entendia? Os egípcios. E nós vamos ver que isso é muito importante. Então você acha assim, eu cheguei no final do mês, não passei fome. Não passei fome, comi o que eu tinha que comer. Aí você pensa, é porque eu sou muito incrível. Não é porque você é muito incrível, porque se Deus não segurasse a mão dele, já não teria. Para pensar. Se Deus não fizesse uma coisinha, que é segurar os ladrões, nem comida ia ter no supermercado, que eles iam soltar tudo. Se Deus solta a mão dele assim, os ladrões invadem e você nem come mais. Você já acha que não tem gente querendo roubar, não? Tem gente que é um pensamento até limitado. Você acha que ninguém nunca quis te matar? Tá cheio de gente aí que quer matar, que quer roubar, que quer fazer tudo. É Deus que segura e abençoa e não permite que a maldade humana vá até onde ela pode ir. Só que de vez em quando Deus faz assim, ó. Ele solta um pouquinho. Por que Deus às vezes solta um pouquinho e às vezes vai soltando o cachorro brabo? Porque a gente fica batendo na mão dele. Vamos entender esse texto aqui.
Deus está segurando o cachorro brabo aqui de te morder. Ele está segurando isso daqui, está segurando isso aqui. Aí a gente fica socando a mão dele. A gente fica socando a mão dele, cuspindo na face dele, gritando, berrando. Sabe aquelas crianças que são assim? Você está tentando segurar ela e ela está, não, 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 não. É assim a gente com Deus. Aí tem uma hora que Deus fala, tá bom, vai lá. Esse tá bom, vai lá, é quando tem guerra, fome, assalto, porque Deus está deixando aquilo seguir o seu rumo natural. Então, dessa forma, Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Mas Deus ele é soberano de todas as coisas não porque ele seja o autor do mal. Deus não é o autor do mal. Mas ele é o que detém o mal de avançar. Então, por exemplo, Faraó, vamos lembrar lá no tempo de Moisés. Faraó tinha sua loucura natural. Todo mundo sabe disso, né? Faraó tinha sua loucura natural. Aí chegou uma hora que Deus estava furioso com Faraó e ele queria destruir Faraó no mar por tudo que ele fez. Aí quando você vê Faraó entrando igual um doido para dentro do mar querendo guerrear, Faraó, os exércitos de Israel, o exército de egípcio, lá no tempo de Moisés, você pensa assim, como é que esse homem ficou doido desse jeito? O que ele quer ir no meio do mar? É porque a cabeça dele, na verdade, já era mais doida. Só que Deus vai segurando para não fazer todo tipo de loucura. Então, isso que a gente vai vendo aqui. Se Deus não segurasse os homens, estaria um guerreando contra o outro, brigando, querendo matar. Deus segura, vai segurando para não seguir o fluxo intenso que poderia ser. Para pensar. Quantas pessoas aí, o que as pessoas pensam que ela queria fazer? Se todo mundo pudesse concluir tudo que passa pela cabeça, você não ia ter um minuto de paz. Porque tem aquela pessoa lá que tem inveja da sua casa, se pudesse, passou pela cabeça roubar a tua casa, passou a fazer isso, passou aquilo outro, passou aquilo outro. Então, o juízo de Deus na Bíblia é quando Deus começa a soltar as coisas. E aí as coisas vão sendo conduzidas à destruição. O resumo do que eu estou dizendo é, quanto mais próximo de Deus, quanto mais você obedece a Deus, menos motivo você está dando para ele soltar os cachorros. Quando você fica socando a mão dele, você está pedindo para ele. Ele está te abençoando, ele está te dando comida, ele está te dando paz, ele está te dando isso. E você fica socando a mão dele e pedindo, solta, solta, solta. Uma hora, ele solta. Aí você coloca a culpa nele. Aí o homem começa a colocar, não, é culpa de Deus. Não, seu tolo. É culpa sua. Porque você não se voltou ao Senhor. Então é isso. Então aqui Deus começa a soltar os cachorros, vamos colocar assim, porque a gente pediu por isso os egípcios, porque farei com que os egípcios levantem contra os egípcios. Então, veja que o Egito aí vira uma confusão, uma guerra civil, uma guerra interna. E no meio dessa loucura, o que eles vão fazer? No verso 3. E o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior. E destruirei o seu conselho. O que quer dizer conselho? Conselho na Bíblia, especialmente no contexto de guerra ou de governo, é igual a gente tem hoje também os conselheiros dos governantes, né? Destruirei o seu conselho aqui, quer dizer que os governantes estariam tudo doido, sem inteligência. Você nunca se perguntou assim, por que esses políticos fazem tanta besteira e têm tanta ideia maluca? Porque Deus removeu a inteligência deles. Então tem muito político que já não tem mais nenhuma lucidez. Toda entrevista que você vai ver é besteira em cima de besteira. Esses dias eu fui ver uma mulher que foi colocada como juíza lá nos Estados Unidos e perguntaram assim para ela. Foi colocada pelo presidente Joe Biden. Defina o que é uma mulher. Foi a pergunta que fizeram para ela. O que é uma mulher? Ela respondeu, eu não sou bióloga, eu não sei o que é uma mulher. Então, é o tal da teoria do gênero, né? Que
Homem pode virar mulher, mulher virar. Aí tem um monte de gênero, vai trocando, vai fazendo o que você quiser, mas para para pensar nesse momento. Para para pensar. Eu pergunto para você, o que que é uma mulher, o que que o homem, você não sabe me responder. Não é evidente que essas pessoas são loucas? Foi removido a inteligência delas. Porque quem dá sabedoria na Bíblia, Provérbios capítulo 2, quem dá sabedoria é Deus. Deus te dá sabedoria, outra forma de enxergar. Ele te impede de ser tão doido quanto você poderia. Ele vai te dando sabedoria. Só que você vai rejeitando tanto, ele está te dando, você vai rejeitando, chega uma hora que ele solta, e aí você começa a falar mais besteira do que costumava falar. Então, meus irmãos, não façam pouco caso da sabedoria de Deus. Porque quando ele quer julgar uma nação, uma das coisas que ele faz é entregá-los a conselheiros sem sentido. Você pode ver quantos que a gente tem no Brasil, conselheiros ruins, burros. Tem gente, tem uns caras que são burros mesmo. Eu não sei como que chegou naquela posição. Porque cada coisa que eles defendem é que não pode ter inteligência. Então é isso que ele vai falando. Destruirei o seu conselho. E aí, no meio da loucura, o que que esses egípcios aqui vão fazer? Eles consultarão os seus ídolos e encantadores e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. Então aqui, vocês sabem que quando tem um problema, quando tem uma confusão, o ser humano, obviamente, ele vai buscar uma solução. Então estava ocorrendo aqui uma guerra civil, e aí eles vão buscar uma solução. Qual a solução que eles buscam aqui? É nas práticas religiosas deles. Os seus ídolos, ídolos aí são as imagens, os encantadores, aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. É nessas horas que as pessoas perguntam assim, ó, estou lendo sobre o Egito ou estou lendo sobre o Brasil? Porque no Brasil também as pessoas querem essas soluções aqui, né? Espíritos familiares. Ah, vai no tal lugar que você vai conversar com a alma da sua avó, da sua avó que faleceu, ela vai vir o espírito dela e vai te dizer o que você tem que fazer. Então tudo isso aí é proibido por Deus. A Bíblia não permite consultar os mortos, a Bíblia não permite buscar os ídolos, a Bíblia não permite buscar os feiticeiros. Né? O Brasil está cheio de feiticeiros, igual o Egito, o Brasil também. Tem lugar que você passa aí que tem gente fazendo feitiçaria no meio da rua, nas esquinas. Então, cheio dessas coisas. Agora, veja bem aqui. Essas coisas aqui são fruto de entendimento? Não, veja que isso aqui é uma consequência. Veja que essas práticas religiosas é a consequência de um povo que já não tem mais conselho, que já está desesperado. Meus irmãos, não seja desesperado em sua religiosidade. O cristão, o servo do Deus vivo, não é desesperado. Desesperado, o que essa palavra significa? Desesperado é sem esperança. O cristão, ele não é sem esperança. Ele tem esperança em Deus e ele serve a Deus com entendimento. As coisas no desespero, você não sabe o que você está fazendo, vai atirando para todos os lados. Atira para cá, atira para lá. Não. Busque a Deus com o entendimento da maneira que ele ensinou por Jesus Cristo. Não é no desespero. O desespero não leva a nada. Ah, eu vou fazer no desespero. Não, faça de forma pensada, da forma que Deus ensinou em sua palavra. Então você vê que os desesperos dos egípcios levam eles a buscar soluções que, na verdade, não solucionam nada. Sabe aquele negócio, soluções que não solucionam nada? É só para te enganar. Então, se você está passando por um problema, aí você fala, vou buscar conversar com algum espírito. Vou acender uma vela aqui diante de uma imagem. Sabe no que isso vai ajudar? Em nada. Porque esses deuses não existem. E aí o que acontece? Com o Egito, quando eles buscam essas coisas. Verso 4. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominará.
diz o Senhor dos Exércitos. Veja bem, ele está dizendo que o Egito seria entregue a outro povo. Quando que isso aconteceu na história? Se vocês, não precisa abrir agora, mas se vocês lerem o capítulo 20, vocês estão no 19, né? Em caso vocês lerem o 20, vocês vão ver que esse rei a quem os egípcios foram entregues foi o rei da Síria. Foi o rei da Síria, o nome dele era Assaradão. Não coloque esse nome nos seus filhos. Assaradão. Mas esse foi o rei cruel a quem os egípcios foram entregues. Depois, dos versos 5 até o 10, vocês vão ver que existe um juízo contra a economia do Egito. Então, contra a economia, vocês vão ver que os rios vão se secando, vai tendo muita desgraça que afeta os recursos naturais que eles tinham. Então, ele fala dos rios se secando. Aí, no verso 8, os pescadores gemerão. O que quer dizer os pescadores gemerão? Porque o rio secou, agora eles não têm a fonte de renda que eles tinham, que era pescar. Então, vai se destruindo o Egito. Nos versos 11 a 14, existe novamente um juízo contra a sabedoria dos líderes do Egito. Versos 11 a 14. Na verdade, são loucos os príncipes de Zoan. O que é Zoan aí? Zoan é um lugar do Egito, tá? Está dizendo que eles são loucos, que o conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. O que quer dizer que o conselho da sabedoria se embruteceu? Bruto, não tem mais nada de inteligência, é só na brutalidade mesmo. Não tem mais inteligência, não tem mais sabedoria. Viraram loucos. É muito importante entender essa palavra louco na Bíblia. Louco na Bíblia, doido. Louco, doido, é quem rejeita a sabedoria do Senhor. Então, quando você começa a ter ideias que não fazem sentido, contraditórias, que só levam você a quebrar a cara, e você fica insistindo naquilo, é porque você é doido, você é louco, porque você rejeita, despreza e pisoteia na sabedoria do Senhor. Então, uma das características de estar próximo ao Senhor, de servir ao Senhor, é que você vai se tornar mais sábio. O que é sabedoria na Bíblia? É a capacidade de tomar decisões, de fazer planos, de estabelecer propósitos inteligentes e que fazem sentido. Aí você bota na sua cabeça um monte de ideia doida, né? Tipo assim, eu estou com dor de cabeça, o que eu vou fazer para resolver essa dor de cabeça aqui? Eu vou pegar minha cabeça, vou ficar batendo naquela coluna ali, e uma hora vai passar a dor de cabeça. Isso faz sentido? Não, mas é o que vocês fazem quando vocês rejeitam a sabedoria do Senhor. Bom, eu sou uma mulher sozinha, então o que eu vou fazer é buscar um cara aí do mundo que não tem trabalho ou que fala um monte de palavrão, vou me casar com ele e aí eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Aí passa 30, 40 anos sofrendo porque tomou a decisão louca. Ó, eu estou endividado e para resolver eu vou fazer isso, aquilo, outro. Aí você vai ver o plano do cara, é igual bater com a cabeça na parede para resolver dor de cabeça. Eu estou me sentindo muito mal, não, estou cheio de problema, então eu vou sair, vou encher a cara, eu vou me oferecer para um monte de homens, eu vou fazer isso e aquilo, e não tem lógica nessas ideias. As pessoas ficam fazendo planos que não têm lógica. Para para pensar. Você vai conversar com as pessoas, por que você fez isso, por que você fez aquilo. Não há sabedoria. Não há sabedorias. Não conecta uma ideia com a outra, mas a pessoa insiste naquilo, insiste. Aí Deus tem que realmente bater com a sua cabeça na parede até o seu cérebro doido cair, porque aí ele vai botar uma nova mente. Às vezes Deus tem que arrancar aquela mente louca para te dar um novo pensamento.
Então, a característica dos cristãos é sabedoria. Você pergunta, o que eu posso fazer então se eu sou louco, igual os príncipes de Zoan? O que eu faço? Comece a ler a Bíblia, comece a orar e leia principalmente o livro de Provérbios. Leia o livro de Provérbios, procure entender cada provérbio. O livro de Provérbios foi dado por Deus ao rei Salomão. Aliás, o rei Salomão, a esposa dele, era egípcia, filha de Faraó, uma mulher crente. Leia o livro de Provérbios e comece a procurar entender aqueles provérbios. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Volto lá no livro de Provérbios, vou dar um exemplo dentro que a gente viu. A gente leu aqui um trecho de Provérbios, né? Mas eu vou dar um exemplo de o que você tem que fazer em casa. Tá? Provérbios capítulo 14, vou ler um aqui que a gente leu no culto. Provérbios 14, verso 4. Vamos ler isso aí, ó. Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. Quem entendeu, levanta a mão. Poxa, ninguém levantou a mão? Agora eu estou chocado. Não, aqui não pode embrutecer a sabedoria, não. Tá bom, vou explicar. Ó. Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. Deixa eu dar uma dica para você. Na verdade, ele não quer te falar sobre bois. Ele está falando sobre outra coisa e ele está usando o boi para ilustrar. Vou explicar para você. Não havendo bois, o estábulo fica limpo. O estábulo é o lugar do boi. Se não tiver boi lá, fica limpo. E você quer o estábulo limpo, você quer as coisas limpinhas, né? Só que se você tiver o boi lá, o boi aí quer dizer que você tem coisa para trabalhar, você tem coisa para trabalhar. Quando você tem trabalho, você tem sujeira, você tem problema. Surgem problemas do trabalho. O boi deixa o estábulo sujo. Se você tiver um filho, se qualquer coisa que você for fazer, vai criar bagunça. Mas sem essa bagunça do boi, sem essa sujeira do boi, você não vai ter renda. Aí você pensa, ó, tem um trabalho, eu não gosto, tem problema lá. Era melhor ficar deitado na minha cama, ouvindo o barulho da chuva. Aí você não teria sujeira. A sujeira do boi, mas você também não teria abundância de colheita. Entenderam? Então esse provérbio está te ensinando que você tem que estar pronto para lidar com os problemas, para você vencer. Tudo que você quiser se esforçar para vencer, vai ter bagunça. Ah, eu quero uma casa cheia de filhos, mas não quero bagunça nenhuma, tudo limpinho sempre. Morre você sozinho. E para você não ter nada, eu quero ter filho, mas não quero ouvir um pio depois das 6 da noite, que é minha hora de descansar. Você vai morrer encalhado. A vida não é assim. Tudo que você tem que fazer, que vai ganhar, tem problemas, tem desafios. Não é profundo esse provérbio aqui, quando você começa a parar para pensar, como que é a vida? Quer ver outra aqui? Verso 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os passos. O que esse provérbio quer dizer? Quer dizer que quando você é meio tonto, você acredita em tudo que as pessoas falam. Ó, simples no livro de Provérbios não é ruim. Simples no livro de Provérbios é ruim. A pessoa que tem a cabecinha bem simplesinha, não raciocina, isso é um simples. Então o simples acredita em tudo que falam. Dá crédito a cada palavra. E o prudente? Ele atenta para os passos. O que é atentar para os passos? Ele não olha só o que as pessoas falam. Ele olha para as atitudes. As atitudes. Não é só para as palavras. Né? Então, se você parar para todo dia ler um pouquinho de Provérbios e ficar repetindo essas coisas, você pode assistir uma pregação, você vai crescer em sabedoria. Você vai crescer em sabedoria.
Todo mundo que diz que é cristão, você acredita que é? Se você ser simples, você acredita em todo mundo. Se você for sábio, você vai atentar para os passos. Então, voltamos lá para Isaías 19. Aí vocês aprenderam o que vocês têm que fazer para deixar de ser broco. Leia o livro de Provérbios e peça a sabedoria a Deus. Leia e medite, né? Leia e reflita sobre aquilo. E aí, vocês vão ver que essa falta de sabedoria no verso 14, ela é chamada de, é comparada com o bêbado. Verso 14, o Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito. O que tem a ver o bêbado aí? O bêbado, ele faz coisa que não faz sentido. Então ele está dizendo, quando você rejeita a sabedoria do Senhor, você vai parecer um bêbado. Que parece que vai para lá, aí do nada vira, aí cai, aí vomita. Qual é a lógica, qual é o sentido disso? Nenhuma vai ser assim com aqueles que rejeitam a sabedoria do Senhor. No verso 16, os egípcios são entregues à covardia. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres e tremerão por causa do movimento da mão do Senhor. Mulher, ela tem o direito de ser menos corajosa do que o homem. Se aparecer uma barata na sua casa, a mulher tem direito de dar um grito, tá? Se você ficar dando gritinho, toma cuidado. Mas a ideia aí, realmente, a mulher, ela deve ser mais sensível do que o homem. Esse negócio de todo mundo tem que ser igual para igual, tome cuidado com esse discurso. A mulher, o homem ele não pode ser sensível igual a mulher. A mulher tem direito de ser mais sensível. Agora veja o verso 17. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Por que a terra de Judá seria um espanto para o Egito? Ele falou de castigos contra o Egito o tempo todo. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor que determinou contra eles. Esse verso 17 aí, ele está ligado ao que vai acontecer a partir do verso 18. A partir do verso 18, você vai ter a descrição de um grande avivamento no Egito, onde muitos egípcios se converteriam ao Senhor. Então preste atenção nessa transição que ela é muito importante. Isaías está dizendo que quando esses juízos acontecessem, quando esses julgamentos acontecessem, quando tivesse o colapso econômico no Egito, guerra, destruição, ideias malucas, muitos egípcios, eles iam olhar para a terra de Judá. Por que para a terra de Judá? Porque Isaías era da terra de Judá, porque os profetas eram da terra de Judá. Eles iam olhar para essa profecia, eles iam olhar para essa predição, eles iam se espantar, porque eles iam dizer, tudo o que a Bíblia, tudo o que Isaías dizia está se cumprindo. Eles iam ver que aquelas desgraças realmente eram o cumprimento do que Isaías tinha dito. E aí no verso 18, naquele tempo, haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Então o que quer dizer? Falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, porque eles estão se convertendo. Então ele está dizendo que no meio dessa guerra, no meio dessa confusão, 5 cidades do Egito, eles iriam olhar para os seus falsos deuses, 5 cidades inteiras, né? Tem uma vez que eu perguntei aqui no culto se você acredita que é possível uma cidade inteira se converter. Aqui vocês viram 5 cidades do Egito, não era de Israel. 5 cidades do Egito se convertendo. Você vê, o resto do capítulo fala sobre isso. Olha,
Verso 21, por exemplo. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia e o adorarão. Então vamos entender por que ele diz no verso 18, falarão a língua de Canaã. Canaã aí está se referindo à terra de Israel. Vocês lembram que a terra de Israel era a terra de Canaã. Então, falar a língua de Canaã e fazer juramento ao Senhor quer dizer que eles estão confessando com a sua boca que agora eles servem ao Senhor. Como está em Isaías 45. Abre Isaías 45, verso 22. Isaías 45, verso 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra da justiça e não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Então são as pessoas reconhecendo o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel. Então por isso que volte lá em Isaías 19, falarão a língua de Canaã, quer dizer que confessarão o mesmo Deus. Canaã é Israel aí, a terra de Canaã é Israel. E eles vão crer e jurar ao mesmo Deus de Israel. Em meio a essa destruição, em meio a toda essa confusão, eles reconhecem que aqueles ídolos, aquelas soluções que eles estavam tentando seguir, não, nós vamos resolver dessa forma, chama isso, faz aquilo outro, não dava certo. Eles precisavam buscar ao Senhor. Então, dos versos 18 até o final do capítulo, está descrevendo a conversão desses egípcios. Ele fala no verso 19 ao verso 20. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor junto da sua fronteira. Então, esse altar no meio da terra do Egito, essa coluna na fronteira, era a fronteira com Israel. O verso 20 vai explicar que esse altar e essa coluna serviriam de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos da terra do Egito. Então eles colocariam coisas na terra deles para sinalizar que agora eles serviam ao Senhor. Então veja que aí existe uma substituição de objetos, porque no início do capítulo eles tinham ídolos, eles tinham os objetos da idolatria. E agora eles têm sinais e testemunho que sinaliza que eles são servos do Senhor. Então, uma aplicação que a gente tem isso é quando você se converte, você tem que remover da sua vida, em primeiro lugar, aquele entendimento falso que você tinha. Você agora tem que entender o Deus verdadeiro. Mas você também tem que remover da sua vida os objetos externos que sinalizavam a idolatria. Né? Então, se você tinha um ídolo na sua casa, você tem que tirar aquele ídolo. Se você tinha qualquer coisa relacionada ao pecado, você tem que remover. Você tinha revistas impróprias, joga tudo fora e queima. Qualquer coisa que você tenha que não agrada ao Senhor, você tem que substituir por coisas que agradam ao Senhor. Esse altar aí, no verso 19 e 20, não era um altar para fazer sacrifícios, mas era um altar que servia de memorial, de testemunho. Então, por exemplo, existem objetos, né, que remetem ao cristianismo. De repente, você vê que algumas pessoas têm no carro um peixe. O que significa o peixe? O peixe
Jesus disse: farei de vós pescadores de homens. O peixe, né, lá no Evangelho, significa os cristãos, que são pescados por Jesus. Então, essa é a ideia. E aí, além disso, no verso 21, ele diz assim, ó: e o Senhor se dará a conhecer o Egito, os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. E o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Essa parte é importante, porque quando ele diz adorarão com sacrifícios e ofertas, ele está falando dos elementos do culto mosaico. Então, de Moisés até Jesus, havia sacrifícios específicos que quem servisse ao Deus de Israel tinha que oferecer. Ou seja, a ideia aqui, depois de Jesus não tem mais sacrifício, porque Jesus ofereceu o sacrifício final na cruz. Mas até Jesus tinha que oferecer esses sacrifícios mosaicos. Então a ideia do verso 21 é que eles vão servir ao Senhor, eles vão servir a Deus da maneira que Deus mandou. Então é importante assim a ideia aí de maneira, modo. Eles não estão servindo a Deus do jeito deles. Eles estão servindo a Deus do modo com que Deus mandou, com os sacrifícios que Moisés mandou. Então, se a gente estivesse falando, isso aí é uma das provas, isso aqui é o tempo do Velho Testamento, né? Porque tem sacrifícios ainda. Mas se a gente estivesse falando do tempo do Novo Testamento, eu vou dizer como é que a gente descreveria isso daqui. A gente ia falar, ó, fulano, ciclano e beltrano abandonou os ídolos, parou de se prostrar diante de estátuas, parou de fazer feitiçaria, parou de buscar os médiuns, e agora ele serve ao Senhor com a ceia do Senhor. Ou seja, ele abandonou as coisas que Deus não mandou, que Deus proíbe, e ele serve ao Senhor com os símbolos, com os sinais instituídos por Cristo. A ceia do Senhor, ele participa da ceia do Senhor. É até algo interessante para se perguntar para aqueles que abandonam a igreja. Tem no Brasil um movimento cada vez maior de pessoas que abandonam a igreja e dizem assim: eu continuo a crer em Jesus, mas eu creio em Jesus do meu jeito. Problema. Não é para ser do seu jeito. É para ser do jeito que ele mandou. Aí eu faço a pergunta. Naquele tempo, eles tinham que adorar a Deus com sacrifícios e ofertas. Pergunta. Qualquer um poderia oferecer sacrifícios e essas ofertas no Velho Testamento? Quem sabe a resposta? Não. Somente os sacerdotes levitas podiam oferecer sacrifícios e ofertas. Aí você podia falar assim: eu vou servir a Deus do meu jeito, eu não quero saber dos levitas. Você podia falar isso? Se até Jesus comia dos sacrifícios antes da morte dele, lá na Páscoa, mandou buscar o cordeiro dos levitas. Os levitas que sacrificavam o cordeiro. Da mesma forma, no Novo Testamento, Jesus disse: fazei isto em memória de mim, a ceia do Senhor. Então, se alguém serve a Jesus, mas não quer saber da igreja, como é que ela vai celebrar a ceia do Senhor? Sozinho, vai até a geladeira, pega o pão e antes de começar, eu não sei qual programa tem de domingo, nem quero saber. Mas antes de começar o jogo de futebol, ela fala: peraí. Deixa eu comer meu pão, tomar meu vinho aqui. Problema número 1. Jesus não disse, a Bíblia não disse que qualquer um pode celebrar a ceia do Senhor. Eu celebro a ceia do Senhor na minha casa. Está pedindo para ser julgado por Deus, porque Jesus não deu a ceia do Senhor para ser celebrada em casa. A ceia do Senhor é para ser celebrada. Somente os ministros do Evangelho podem celebrar, como eu, e é para ser celebrado na igreja. 1 Coríntios 10, com o corpo. É para ser celebrado com o corpo. Não é você
e os seus amigos na sua casa porque você não quer saber da igreja. Então, a ideia aqui é sirva a Deus da forma que Ele mandou. Ele mandou servi-lo na igreja. Eu quero ficar em casa. Fique, mas não diga que você está servindo a Deus. Até os egípcios adoraram a Deus no templo da forma que Deus mandou. E, chegando na reta final, nós temos algo surpreendente. No verso 22, por que Deus feriu o Egito? Por que Deus julgou o Egito? Por que Deus julgou o Egito? Porque Ele queria salvá-los. Então veja que todos esses juízos de Deus com o Egito, contra o Egito, era para conduzi-los à salvação. Todas essas desgraças era Deus apertando, eles eram rebeldes, e Deus apertava, eles eram rebeldes. Mas o fim de Deus era o que está no verso 22. Ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará. E converter-se-ão ao Senhor e mover-se-á as suas orações. Ou seja, as orações dos egípcios moveriam a Deus. Por quê? Porque naquelas desgraças eles aprenderam não a recorrer a falsidades. Não tentar se apoiar em falsidades, mas a recorrer ao Senhor. E diante dessa conversão dos egípcios, as suas orações passam a ser atendidas. Um dos grandes privilégios de servir ao Deus vivo e verdadeiro e não aos ídolos é que o Deus vivo e verdadeiro, ele atende orações. Mover-se-á. Deus mover-se-á as suas orações. Quando nós servimos ao Deus verdadeiro, Deus age genuinamente, de forma viva, contrário aos falsos. Os falsos só te causam problema, dor de cabeça. O verdadeiro atende orações, mas para isso você precisa orar a Ele e, como esses egípcios, servi-lo da forma que Ele ensinou. Procura servir a Ele da forma que Ele ensinou. A buscá-lo em casa da forma que Ele ensinou. Aí você vai ver as suas orações atendidas e aí ocorre algo surpreendente. Verso 23, naquele dia haverá a estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios servirão com assírios. Por que isso é surpreendente? Porque não só os egípcios estão se convertendo, os assírios estão se convertendo. E não só isso, os dois povos agora têm paz. Esses dois povos aí têm paz. Por que isso é surpreendente? Eu falei aqui no verso 4 que o Senhor cruel, o rei rigoroso, que dominou sobre o Egito, foi Assaradão, e Assaradão era rei da Síria. Você sabe qual era a capital da Síria? Quem sabe a capital da Síria? A capital da Síria era Nínive. Vocês lembram do livro de Jonas? Jonas converteu os ninivitas, incluindo o rei. Então, às vezes a gente lê o Velho Testamento, a gente acha que, presta atenção nisso aqui, a gente acha que só os israelitas serviam ao Deus verdadeiro. Isso não é verdade. Se você ler com atenção, em vários momentos do Velho Testamento, multidões de pessoas de outros povos também se convertiam. Egípcios, ninivitas, que eram assírios, inclusive o rei se converteu. Eu não acho que esses políticos têm como se converter. Tem sim, leia o livro de Jonas. Jonas também não estava querendo muito não, mas o rei se converteu. Ainda declarou um jejum, para que todo Nínive se convertesse com ele e servisse ao Deus de Israel. Tem vários desses momentos aí. Não é uma vez só, não estou falando que foi uma única vez, mas tem vários momentos que os ímpios de outros povos, de outras nações, Deus ama todos os povos. Deus ama todas as nações, Ele quer que todos se convertam e venham ao conhecimento da verdade. Aí entra algo interessante que não sei se já perceberam. Vocês já perceberam que em todos os grandes impérios da época, sempre Deus colocava um homem dele, um servo dele, em posição de influência desses impérios?
Lá no Egito, lá no Velho Testamento, tinha José. José só recebendo revelação. Na Babilônia tinha Daniel. Entre os persas tinha Esther. Em todos os grandes impérios tinha servo de Deus. Por quê? Porque esse servo de Deus nessa posição, eles iam recebendo profecia, eles iam ensinando e convertendo muitos gentios. Para pensar quantos se converteram com José quando ele foi o vice-governante do Egito. Da mesma forma que Deus ele traz uma revelação de destruição. Se você não for sábio, você vai pensar, todas essas desgraças ocorrem porque Deus nos odeia. Então eu estou passando por todas essas desgraças aqui porque Deus me odeia. Aí você, como os loucos príncipes de Zoan, sem sabedoria. Se você for sábio, você vai entender que nas suas desgraças, Deus está te levando a clamar a Ele, a orar a Ele, para que você tenha um encontro real com Ele, e aí você será abençoado. Então não desperdice as desgraças que você enfrenta. Eu li aqui sobre o Egito, mas aplique isso sobre as suas próprias tragédias. Quando você passar por isso, aquilo, outro, não se embruteça. Clame ao Senhor para que, como os egípcios e assírios, você seja abençoado. E aí eu quero finalizar contando uma história aqui para vocês. Vocês sabiam que o Egito é uma das nações mais importantes do mundo para o cristianismo. E a Assíria também. A Síria e o Egito estão entre as nações mais importantes para a história do cristianismo que já existiram. Em primeiro lugar, vou contar só 2 histórias aqui para vocês começarem a pensar e sair um pouco dessa caixa e tentar entender o mundo de forma mais ampla. Quando os 12 apóstolos, o apóstolo Paulo, eles iam pregar a outras nações, qual era a principal língua do mundo da época? A principal língua do mundo da época era o grego. A principal língua do mundo da época é o grego. Igual o inglês hoje, né? Você sai pelo mundo aí, você tem que saber falar inglês. Ah, mas eu falo meu português michuruca. Ninguém vai te entender. O inglês hoje é a língua universal, né? Da mesma época, o grego. Então, o grego era a língua universal. Então, quando os apóstolos foram pregar o evangelho no mundo, essas nações já tinham o Velho Testamento não só no hebraico, mas eles já tinham o Velho Testamento no grego, que era a língua dos outros povos, já estava no grego. Sabe quem é que traduziu o Velho Testamento para o grego antes de Jesus? Foram os egípcios. Então, antes de Jesus, os egípcios já estavam distribuindo Bíblias pelo mundo, e traduzindo e distribuindo. Por quê? Porque eles se converteram e passaram a ter interesse na lei do Senhor, na língua que eles entendiam. Se você vê os grandes teólogos da igreja dos primeiros séculos, Atanásio, o grande defensor da Trindade no concílio de Nicéia, ele era egípcio. Atanásio de Alexandria. Egito. A escola de Alexandria. Por que tinha tanto cristão lá? Tinha tanto cristão, mas antes de haver cristão, já havia egípcios convertidos antes de Cristo. Tenta ampliar sua visão de mundo. Antes de Cristo, já tinha uma comunidade de egípcios que criam no Deus Israel, porque eles se converteram. Então, quando Jesus veio, eles falaram, nós já estávamos esperando. Eles já criam no Velho Testamento, inclusive traduziam. Outro país que foi muito importante para a história do cristianismo no mundo foi a Síria. Nos primeiros séculos. Deixa eu fazer uma pergunta. Durante a Idade Média, isso aqui para os jovens que fizeram ensino médio recentemente. Deixa eu desmistificar algo que os seus professores te ensinaram e está errado. Durante a Idade Média, qual foi a maior denominação cristã do mundo? O que vocês acham? Durante a Idade Média. Maior denominação cristã do mundo em extensão territorial. Se você falou Igreja Católica Romana, a resposta errada. A maior igreja do mundo, na Idade Média, era a Igreja Assíria do Oriente. Igreja Assíria do Oriente. Você vai falar,
Nunca ouvi falar dessa igreja. Porque te enganaram na escola. Você não aprende nada direito na escola. A igreja da Síria. Eles, nos primeiros séculos, eles evangelizaram. É porque eles estavam na Ásia, não estavam na Europa. Por isso que eu não falo. Porque fora da Europa não existe nada. Não é assim na escola. Só te ensino sobre a Europa. Mas eles estavam na Ásia. E eles evangelizaram do Oriente Médio até a China. Então, durante a Idade Média, tinha igrejas por toda a Ásia, do Oriente Médio, Iraque, Irã, até a China. Aí você fala, o cristianismo é tão antigo assim na China? Sim. Desde os primeiros séculos do cristianismo tem cristão na China. E muitos deles, eu já li alguns livros bons. Teve um cristão lá do Oriente chinês, que no ano 1000, ele fez uma viagem até a Europa para conhecer os cristãos da Europa. Ficou meio chateado e foi embora. Então, foi a igreja da Síria. A igreja da Síria, nos primeiros séculos do cristianismo, ela evangelizou muito. Tem a igreja da Etiópia, que foi muito importante para impedir o crescimento do arianismo na Europa. Eles também fazem de conta que essa igreja nunca existiu. Enfim, eu estou dizendo para vocês que esses povos, eles experimentaram grandes conversões, e eu estou dizendo que, ao longo dos séculos, essas conversões deram muitos frutos. Estou falando de séculos. Séculos e séculos. O que Deus faz com o povo agora, o que Deus faz com a sua família agora, pode perdurar séculos. Deus converteu esses egípcios aqui. Eles foram muito impactantes. Deus converteu a mim. Deus converteu a você agora. Sabe-se lá o que Deus vai fazer com seus descendentes. Eles podem ser grandes missionários, podem ser grandes inventores, podem ser grandes profissionais, podem ser grandes potências no reino de Deus. Por algo que Deus fez agora. Então, na próxima vez que você pensar no Egito, não fica pensando só no Egito como o povo que escravizava. Não fica só pensando em coisa ruim. Quando pensar no Egito, pense no verso 25. Porque o Senhor dos Exércitos abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, Israel, minha herança. O Egito, o povo de Deus, junto com a Síria. E você também pode ser povo de Deus. A sua maldição pode se tornar em bem-aventurança, se você, como os egípcios, se converter ao Senhor. Vamos orar. Senhor, graças te damos, porque o Egito não é somente o povo escravizador, mas o Egito é o teu povo. O povo, Senhor, com tantos irmãos. Desde o Velho Testamento, muitos egípcios se converteram a ti e clamaram a ti, porque tu, Senhor, não és somente o Deus de Israel. Tu usaste Israel como instrumento, mas tu também és o Deus do Egito. Tu és o Deus dos assírios. Tu és o Deus dos romanos, dos ingleses, dos brasileiros, dos mexicanos, dos índios. Tu és o Deus de todos os povos. Tu és o Deus de todas as nações. Ajude-nos, Senhor, a anunciar essa mesma verdade, para que esse mesmo evangelho no qual os egípcios creram avance, e mais pessoas possam dizer que são teus servos. Por Jesus Cristo oramos. Amém.